Bom, pessoal, hoje a gente vai junto com o Valentim e com o Porongo aqui atrás de mim falar sobre uma empresa de transmissão de energia que às vezes não é muito falada, porque a gente tem sempre a queridinha do mercado, a Taesa. Quando fala em transmissão só pensam em Taesa, e a gente tem outras excelentes empresas do ramo. E hoje a gente vai conhecer mais uma delas, a ISA-CTEP, ou TRPL3. Lá para frente, a gente vai ver por que a gente vai preferir o ticker 3 e não o ticker 4. Apesar do nome, a Transmissora Paulista não é uma estatal. Ela iniciou a sua vida na bolsa como uma estatal, porém lá para os idos de 2000 ela foi privatizada. E hoje é controlada por um grupo estrangeiro que atua nessa parte de energia. Aqui a gente já pode ver uma cotação de 30,75, uma variação de 0,06% nos últimos 12 meses, ou seja, andou de lado nos últimos 12 meses. Esse valor de R$ 30 aqui, como vocês que acompanham o canal já sabem, quer nos dizer o quê? Porra nenhuma. Esse valor aqui não nos diz nada sem os outros indicadores. Então vamos lá. Um PL de 6,12, que é muito bom, ele é abaixo da média dessa empresa e abaixo da média do setor de transmissão de energia. Um PVP de 1,03, também um PVP bem abaixo da média dessa empresa e bem abaixo da média do setor. E um dividend yield de 7,17, que é também acima da média do setor, ou seja, uma empresa boa, está com bons primeiros indicadores, ela parece estar barata. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de indicação de compra ou de venda. É apenas um alerta para que vocês coloquem essa empresa no radar de vocês, porque é uma boa empresa e se tiver bons momentos de entrada pode fazer sentido na sua carteira. Acompanhando a cotação ajustada, considerando os últimos 10 anos, dá para perceber que quem investiu lá atrás teve um ganho expressivo na Transmissora Paulista. Essa cotação ajustada, a gente tem que lembrar que ela leva em consideração também a distribuição de dividendos. Descendo aqui para os indicadores, como eu falei, a gente pode ver que o PL dela, segundo o site Investidor 10, está bem abaixo da média da própria empresa e da média para o setor. Então, um PL de 6,12 numa transmissora é um PL consideravelmente bom, porque as transmissoras têm muita garantia de renda, têm um fluxo muito bom, porque elas têm uma natureza em que elas fazem um investimento nas linhas de transmissão uma única vez, depois elas precisam ganhar as concessões, e por serem contratos muito longos e que são dados com valor em cima da disponibilidade da rede e não da utilização da rede, eles trazem uma estabilidade muito boa e uma previsibilidade muito boa de recursos. Ou seja, independente da empresa que vai utilizar a rede da Transmissora Paulista, utilizar ou não o potencial total da rede, isso não vai afetar ela. Por exemplo, uma crise na distribuição de energia não afetaria ela, porque ela trabalha apenas disponibilizando a rede de transmissão. Se ela tem um contrato para disponibilizar a rede, aquele é o valor, independente de como o mercado oscile para cima ou para baixo na questão do comércio de energia. Algo muito importante para a gente ver aqui é o payout. Um payout de 43,9 é um payout bastante saudável, significa que ela está distribuindo menos da metade do seu lucro e ainda assim está pagando 7% de dividend yield, considerando o valor atual. Lembrando que resultado passado não é garantia de resultado futuro, porém é um payout bastante saudável. A gente se preocupa quando a empresa começa a distribuir payouts acima de 70%, 80%, porque significa que ela está reinvestindo pouco do lucro, ou seja, pode ser que não cresça tanto no futuro, e significa também que tem pouca margem para aumentar. Já aqui, a gente percebe que ela está ficando com bastante dinheiro desse lucro para poder reinvestir, para poder cuidar da empresa, e ao mesmo tempo, no futuro, tem possibilidade de aumentar esse payout e com isso aumentar o dividend yield para o acionista, sem com que necessariamente a empresa precise crescer muito mais. A gente percebe aqui que tanto a margem líquida quanto a margem EBIT da empresa é muito boa, tem uma margem muito boa, a margem do setor é bem mais baixa do que isso, ou seja, ela apresenta, mais uma vez, bons números, uma dívida líquida bastante controlada, tanto em relação ao patrimônio quanto em relação ao EBITDA, números que estão totalmente dentro do setor que a gente está analisando, e importante, CAGR, ou seja, o crescimento, Compound Annual Growth Rate, é o crescimento composto da empresa das receitas nos últimos 5 anos. A gente vê aqui 16% de crescimento nos últimos 5 anos, é também um percentual considerável. Diz pra gente que a empresa está realmente saudável e tem crescido. Se a gente olhar no detalhe esse crescimento, vocês vão ver que ele não foi sempre constante, mas é uma empresa segura. Não é como uma startup que às vezes mascara esse tipo de número aqui ou apresenta números ruins. Loki, seu filho da puta, para!
Analisando a relação nesse gráfico entre o lucro líquido, o payout e o dividend yield, a gente percebe que ela teve um dividend yield constante, lembrando que o dividend yield tem relação com o preço, mas que ela teve uma variação muito grande de lucro e uma variação muito grande de payout. Isso significa que é uma empresa ruim? Não, ela está saudável, dá para perceber que nos últimos 10 anos ela sempre apresentou lucro, porém não é aquela empresa que você vai colocar numa posição defensiva da sua carteira. Ela é uma empresa que pode apresentar uma variação e se você estiver muito posicionado nela e dependendo dela para a estabilidade da sua carteira, você pode tomar algum susto, porque ela realmente varia bastante. Ela apresentou aqui uma variação que não é comum para o setor. O setor apresenta normalmente uma estabilidade maior nessas métricas. Aqui a gente vai ver algo muito importante que eu comentei com vocês lá no início. Para quem ficou aqui no vídeo até esse ponto, vocês podem ver que o tag along dela é de 80%. Não é o ideal é que fosse 100%, mas a partir de 80% já é uma métrica aceitável para o tag along. Se você não sabe o que é, procura aqui no canal que eu tenho um vídeo explicando exatamente para que serve esse tag along. Por que a gente fica no ticker 3 e não no ticker 4 da Transmissora Paulista? Porque o 4 tem 0% de tag along. 0% de tag along, você nunca deve entrar. Vocês vão ver, se olharem aqui na própria plataforma do Investidor 10, que o ticker 4 apresenta alguns números melhores de dividend yield, apresenta um PVP mais atrativo, pode parecer uma opção melhor, mas não é, porque a gente nunca vai colocar o nosso dinheiro em empresas com 0 de tag along. Isso seria uma loucura. Aqui, mais uma vez, quando a gente olha o patrimônio da empresa, a receita líquida e o lucro líquido dos últimos anos, a gente consegue perceber que ela teve um crescimento de patrimônio muito interessante, ou seja, a empresa está crescendo, e a gente consegue perceber que a receita líquida e o lucro também acompanharam esse crescimento, com algumas oscilações, mas acompanharam de maneira muito saudável esse crescimento de patrimônio da empresa. Agora, antes das considerações finais, deixa o like, se inscreve e participa do nosso grupo no Telegram se você quiser tirar mais dúvidas ou quiser falar com a gente sobre a sua carteira e sobre suas opiniões dos mais diversos ativos do mercado. Então, para encerrar, a gente consegue ver que a Transmissora Paulista é uma boa empresa da área de transmissão de energia. Para quem está procurando alguma coisa e não quer ficar só na Taesa, só na queridinha da bolsa, é uma opção interessante, tem números interessantes. É claro que a gente não pode olhar só para isso, é importante analisar os últimos comunicados, ver como está a expectativa de futuro para a empresa, quais concessões ela está para encerrar, quais concessões ela está para começar, para a gente conseguir entender melhor qual que é o futuro de curto e médio prazo da empresa. Mas para estratégias de longo prazo, realmente parece uma empresa extremamente interessante, com um potencial muito grande de crescimento e que atua no Sudeste, que é a área que mais demanda no nosso país esse serviço. Então realmente parece uma excelente opção. Agora, se você quer entender melhor como que a gente faz essa análise, o que a gente precisa analisar numa ação para escolher se a gente vai colocar ela em carteira ou não, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você ter uma noção melhor dos métodos que a gente utiliza para escolher uma ação para a nossa carteira.